Estamos de volta agora falando sobre o Campeonato Mineiro, que começou nesse final de semana. Cruzeiro e Atlético venceram, mas o líder é o Guarani, que estreou com 5-0 sobre o Ipatinga. Que fase do Ipatinga, hein? Já o Galo suou para bater o Funorte por 2-1, com gols de Magno Alves e Diego Tardelli. A gente vai acompanhar agora os melhores momentos então dessa partida. O Atlético entrou em campo para fazer o primeiro teste de verdade para a temporada. Das caras novas, apenas Richarlison e Jobson começaram o jogo e fizeram a estreia no Campeonato Mineiro. Mas o Funorte, outro estreante da noite, que disputa pela primeira vez a competição, deu trabalho à equipe alvinegra. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Stanley arriscou de fora da área e fez um golaço. Funorte 1-0. O Atlético só reagiu no final da primeira etapa, com uma cabeçada de Hever. A bola passou raspando a trave. No segundo tempo, Dorival Júnior apostou na experiência. Colocou os atacantes veteranos Wesley e Magno Alves. E foram os dois que começaram a virada alvinegra. Depois de triangulação na entrada da área, Magno Alves aproveitou o rebote e empatou o jogo. Assim como todos, tem que estar preparado para entrar numa situação de perdemos por 1-0 e felizmente a primeira oportunidade ali fiz o gol, a jogada do Wesley, né? Assim como a equipe no geral, tá de parabéns. O time de Montes Claros não suportou a pressão do Atlético. Em jogada individual de Wesley, o zagueiro Vinícius cometeu pênalti. Diego Tardelli bateu e virou a partida. Atlético 2, Funorte 1. Já foi melhor do que nas duas apresentações anteriores. Eu acredito que a equipe ainda tenha muita coisa a ganhar. Eu acho que é muito cedo ainda, foi apenas um bom resultado. Espero eu que a equipe continue crescendo gradativamente de produção, adquirindo uma confiança maior e lutando aí por melhores resultados. Aí esse foi o Dorival Júnior comentando a estreia do Atlético Mineiro. O Atlético ainda não pôde contar com o Diego Souza, que está se recuperando fisicamente. E só para a gente falar, antes da gente comentar o resultado, Daniel, o Campeonato Mineiro que é formado por 12 equipes. Dessas 12 equipes, elas vão disputar um campeonato de turno único, todas se enfrentam, vão para uma semifinal, as 4 melhores. Aí dessa semifinal, mata-mata, elas vão para uma final em 2 partidas. Você acha que pode pintar alguma surpresa? O líder é o Guarani, mas você acha que pode pintar uma surpresa como o Guarani, o Atlético Mineiro e Cruzeiro devem fazer a final? Não, devem fazer a final. Acredito que são de longe as duas melhores equipes que o Cruzeiro não se reforçou tão bem quanto o Galo, mas por outro lado manteve aí praticamente todo o time da temporada passada, o time vice-campeão brasileiro. E o Galo, que eu acredito vem cometer o mesmo erro que já vinha cometendo nos últimos anos, que é trazer muitos jogadores, alguns jogadores de qualidade, outros já veteranos, que a gente não sabe quanto pode render, como é o caso do Magno Alves. Deixou um golzinho ali, pelo menos. Deixou o golzinho, mas para um ano inteiro a gente não sabe como é que a gente pode contar com ele. Então, eu acho que o Galo deve levar um pouco mais tempo do que o Cruzeiro para se acertar sua equipe, mas de qualquer forma, os dois são favoritos para fazer a final. Pois é, e o Cruzeiro estreou com uma boa vitória sobre a Caldense por 3-0. Vamos então aos melhores momentos dessa partida. O Cruzeiro estreou no Campeonato Mineiro, fazendo logo 3-0 na Caldense de Poços de Caldas. Mas a partida não foi tão fácil quanto parece. No primeiro tempo, a equipe celeste arriscou pouco e quase foi surpreendida nos contra-ataques. Os torcedores que foram à Arena do Jacaré em Sete Lagoas ficaram impacientes e pediram a entrada de Roger. Mas o meia não foi sequer relacionado para o jogo e, pelo jeito, não está mais nos planos do técnico Cuca para a temporada. Eu tive 2 conversas com o Roger e pus para ele que a princípio ele era reserva e tinha que buscar a titularidade no campo do jogo. O meu time era esse, escalei o time de hoje. Serve para você? Ele falou, não serve. O dono da posição no meio-campo, Gilberto, chamou a responsabilidade e pediu apoio da torcida. Mas o Cruzeiro só deslanchou na segunda etapa. Depois de jogada individual, Thiago Ribeiro sofreu pênalti, que o Wellington Paulista bateu, 1-0. A equipe da capital aumentou em seguida. Diego Renan tabelou com o Wellington Paulista na entrada da área e fuzilou o goleiro. Final de semana passado fiz o gol lá em Uberlândia, hoje novamente.
Espero que continue assim, ajudando sempre a equipe, ou fazendo gols, ou participando das jogadas e ajudando. No final, Cuca colocou o meia Dudu, que aproveitou o rebote dentro da área e fechou o placar. Cruzeiro 3-0. E jogo encardido assim, bem marcado como a Caldense fez, a gente tem que ter a eficácia de fazer o primeiro gol. E daí, ao natural, o time adversário tem que sair. Aí o técnico Cuca, ele que vive um ambiente meio conturbado no clube, principalmente com relação ao Roger. Roger que pode ser envolvido numa troca, Daniel, com Carlos Alberto. Você acha que seria uma boa pro Vasco, uma boa pro Cruzeiro? Afinal de contas, são dois jogadores de talento reconhecido, mas quanto problemáticos, né? Eu acho que nas atuais circunstâncias não seria bom para ninguém, porque eles trocariam um problema por outro. O Carlos Alberto não está bem aqui no Vasco, tem sido criticado pela torcida, não tem reagido bem e provavelmente deve deixar o Cruz Maltino. O Roger não vinha sendo aproveitado como titular, reclamou publicamente e o que criou um mal-estar gigantesco, porque o Cuca se manifestou em relação a esse assunto. O Gilberto ontem também disse que chegou a oferecer entregar a camisa dele para o Cuca para dizer que para passar para o Roger se ele quisesse tanto ser titular assim. Não tem mais clima. Não tem mais clima, como você falou do Gilberto, após a entrevista, realmente chutando o balde, e se referiu ao Roger indiretamente, né, como uma falta de caráter o fato dele chegar a público para reivindicar a titularidade, né? Então, quer dizer, é um clima que não é nem mais só com relação ao Cuca, é do Roger também com parte dos jogadores do Cruzeiro. O elenco percebe-se até pelo fato de o Gilberto ser um líder dentro do grupo do Cruzeiro, que não tem mais clima ali para ele continuar no elenco, deve ser negociado. Agora, falando tecnicamente, são dois bons jogadores, dois jogadores talvez até tem uma equivalência nesse assunto, nessa questão, mas acredito que os dois devem deixar os seus clubes e esses clubes devem buscar outras opções, senão uma ou outra, porque são jogadores que potencialmente aí podem causar muitos problemas fora do campo. Para a gente encerrar o programa, Daniel, Atlético Mineiro e Cruzeiro, pelos resultados dessa rodada, pelos resultados de agora, você acha que um deles está na frente, leva um certo favoritismo ou ainda é muito cedo para a gente avaliar, já que foi apenas a estreia? Muito cedo, muito cedo. Os jogadores estão aquém do seu nível físico, do que a gente pode esperar deles fisicamente. Uma outra contratação ainda pode chegar aos clubes. Como eu falei, o Galo se reforçou demais. Vai levar um pouco mais tempo para se acertar em campo. Vai depender de uma sequência aí de uns 4, 5 jogos para a gente começar a ver o que vai ser o Galo. O Cruzeiro já tem a Libertadores logo agora, mas acredito que daqui um mês e meio a gente vai poder ter uma noção do que vão ser esses times para a temporada. Valeu, Daniel, muito obrigado. Esse foi o Lance na Rede de hoje. Sexta-feira tem mais programa. Grande abraço a todos.